Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quero sentar-se, por favor. Ao preparar a liturgia, eu estava procurando uma metáfora, ou uma história, ou um exemplo que sintetizasse toda a riqueza da liturgia de hoje. Porque é tão bela a liturgia que precisaria horas para explicá-la. E precisava um exemplo, uma metáfora. E achei. Foi uma inspiração, não duvido, porque veio à mente assim, de repente, uma história de uma santa que eu li há muito tempo. Mas eu não vou contar a história já. Vou deixar todo mundo em suspense por algum tempo. Por quê? Para entender bem a história, precisamos de alguns pressupostos. Entender qual é o problema. De onde vem que no mundo de hoje, uma quantidade de pessoas está ficando uma doença já, ou melhor, já ficou uma doença. Está ficando cada vez mais comum esta doença. De pessoas que fazem um perfil, fazem uma imagem de si nas redes sociais totalmente falsa, que não corresponde à realidade, e vive tentando iludir os outros, fazer com que os outros achem que ela é assim. E ela vive no mundo irreal. Uma contínua mentira. De onde vem isto? De onde vem, por exemplo, também tantos suicídios? A maior parte dos suicídios, uma boa quantidade delas, são de pessoas que não têm sentido na vida. Eu não tenho mais sentido na vida, não sei o que estou fazendo, não tenho rumo. De onde vem outra doença? A depressão. Claro que às vezes é clínica, mas muitíssimas vezes também é por este querer uma vida que não é a minha. Suicídio é justamente isso, fugir da vida. Viver num perfil falso é fugir da vida. É não entender o porquê que eu estou aqui. O ser humano, nós necessitamos uma identidade, saber quem nós somos. E o mundo de hoje, neopagão, um mundo que massifica, trata todo o mundo igual, um mundo igualitário. Viver numa grande cidade, entre milhões de pessoas, fica horas no trânsito igual aos outros, e num outro carro está um bandido, num outro está um adúltero, no outro está um santo. Oxalá tivesse um santo em todo o trânsito. Todos no mesmo, todo mundo é um número. Diante do Estado onipotente, o Senhor é um número. De onde nós somos massificados, nós somos colocados como peças, todos iguais, um ao outro. E a pessoa perde o sentido da vida, perde a unicidade da vida. Mas outro aspecto do neopaganismo é o fugir do sentido da cruz. Todo mundo quer gozar a vida ao máximo, chupar a vida ao máximo. A pessoa acha que viveu se conseguiu chupar da vida ao máximo do prazer que ela pode. Vindo para cá, para celebrar a missa agora, pelo caminho hoje, domingo de manhã. Quantos e quantos tentando de tantas maneiras. Uns vão fazer uma excursão por estes montes por aí. Outros fazendo não sei o quê. E quanta loucura. Cada um à procura da felicidade. Porque nós já somos filhos, netos, talvez bisnetos da geração que absorveu por inteiro a mentira do Hollywood. No começo do século XX. De que o homem pode ser feliz na face da terra. E a felicidade consiste em quê? Em ter uma vida o quanto mais saturado de alegrias, de rir, de gozar. E que o sofrimento constitui uma franja secundária para alguns infelizes na vida, alguns que não tiveram boa sorte. Mas a grande maioria dos homens são felizes. Pode ser que em algum momento da vida o sujeito viveu 70 anos bem sucedido, rico, viajava para a Europa para as férias, comia as melhores coisas, tinha o melhor carro. No final da vida pegou um câncer, sofreu um ano, morreu. Mas somando e subtraindo 70 contra 1, ele foi um homem feliz. E todos nós fomos educados desde pequeno
com esta mentalidade pagã. Os pagãos fazem isto, o paganismo é isto, é a corrida atrás do prazer. Na minha terra, a Índia, tem todas aquelas religiões lá, de um lado ao outro, é tudo a corrida atrás do prazer. Todos aqueles deuses falsos, o meu Deus do dinheiro, o teu Deus da luxúria, o teu Deus da sensualidade. O único Deus verdadeiro, que mudou a história, dividiu a história em dois, é um Deus crucificado. E Ele mudou a história justamente para ensinar os homens uma verdade até bastante clara, bastante evidente, mas as pessoas não gostam de ver. É que não existe a felicidade sobre esta terra. A felicidade está no céu. Aqui nesta terra pode ter algumas felicidades, mas no total nós estamos aqui, os degradados filhos de Adão. Nós sofremos, e todo mundo sofre, e sofre muito. E não adianta se iludir, quando hoje em dia, antigamente quando se pousava para as fotos, as pessoas eram serenas, sérias, nobres. Hoje em dia todo mundo tenta sorrir. Hoje em dia, isso quando eu era pequeno. Hoje em dia a pessoa tenta se mostrar um palhaço, faz um pula, às vezes se vê as coisas mais malucas possíveis, para atrair atenção sobre si, para sair deste anonimato e mostrar que se é feliz, quando se sabe que não é feliz. E aí está a liturgia de hoje. Se nós queremos entender a liturgia de hoje, nós temos que olhar para um belíssimo vitral. Eu tenho diante de mim, o fundo da igreja, um vitral colossal. Aqui também estão alguns vitrais. Em cima da parte principal está um vitral um pouco mais colorido. Deus, ao criar o universo, Deus não é gago. Ele não pronuncia a mesma palavra duas vezes. Ele não criou duas criaturas iguais. Ele criou uma panóplia imensa, quase infinita, não é infinita, mas uma imensidade de criaturas, todas desiguais. Se nós pegamos as folhas, eu lembro quando criança, era diversão nossa, pegávamos as folhas das árvores, colocávamos num livro. Depois se abre, depois de alguns meses, tudo tinha desaparecido, ficava só as veias. Nenhuma folha é igual à outra. Tal será que Deus criaria duas almas iguais? Não. Cada pessoa, cada ser humano é chamado a representar diante de uma vitral que Deus quer que vai brilhar diante dele por toda a eternidade, uma peça lá. E este vitral lindíssimo é composto por todos os homens, todas as mulheres. Cada um de nós está chamado a um papel único lá. Uns podem ter um papel mais relevante, pode ser uma cor dourada. Outro vai ser uma cor mais suave, mas justamente é feito para ressaltar a outra cor. E cada cor, cada peça, cada tamanho, no seu lugar, é chamado a ser banhado pelo sol da graça, pelo sol da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. E brilhar como um fulgor, como nunca ninguém pode imaginar. Porque Deus é infinitamente sábio. Ele é sábio, Ele é infinitamente acima de nossas cogitações. E querer ser igual aos outros, querer se colocar numa situação onde eu tenho que repetir o outro, só porque o mundo dá importância a tal coisa ou tal outra coisa, é perder o sentido da vida. É perder o melhor pelo qual eu fui criado. Cada peça é diferente do outro, cada peça é chamado a sustentar o outro, a realçar o outro, a fazer uma moldura para os outros. E este é o papel de cada um de nós. Vocação. Vocar em latim quer dizer chamado. Cada ser humano, Deus ao criar aquela alma, porque Ele cria diretamente. Os pais apenas ajudam a criar, a ser agentes de nosso Senhor Jesus Cristo para criar o corpo, de Deus para criar o corpo. Mas Ele infunde a alma direto. Cada alma Ele cria diretamente com uma missão. E não há ninguém na face da terra, desde Adão e Eva até o último homem, que vai ser igual. E Deus dá todas umas circunstâncias para aquela pessoa. E depois Ele vai dar graças especiais para aquela pessoa realizar aquele papel diante dEle. E se a pessoa soubesse qual é o papel dela e quisesse fazer a vontade de Deus, ela teria uma felicidade, uma paz nesta terra, mas uma paz imensa, grande como o oceano.
e depois uma felicidade eterna por toda a eternidade. Chamado, primeira leitura, Samuel. Alguns têm um chamado, uma vocação especial, é uma vocação religiosa, é uma vocação mais eminente, sem dúvida nenhuma. Há 3 tipos de vocação: vocação religiosa, vocação de viver na sociedade, como solteiro, como solteira, e vocação para o casamento. Os 3 são únicos, dependendo daquilo que a pessoa recebeu. E Deus pode chamar dos modos mais variados possíveis. Muito raramente vai ser como Samuel, diretamente ouvir a voz de Deus. Na grande maioria das vezes, vai ser um agente secundário. No caso de São Pedro foi Santo André. No caso do próprio Samuel, ele é bebê, ele é criança lá no templo, era por causa da mãe. Porque a mãe era muito fiel, eu ia dizer muito católica, não. Era muito religiosa, é uma boa judia. Ela queria um filho, ela ofereceu aquele filho a Deus. Cada um é chamado. Deus raramente age diretamente. Ele age através de causas secundas. E aí está uma pergunta para nós. São João Crisóstomo, ele faz a pergunta: é possível o sol não brilhar? É possível o sol não iluminar? Não é possível. Entretanto, muito mais impossível é um católico não irradiar a graça para os outros. Porque uma pessoa que vive na graça de Deus, que tem a Santíssima Trindade dele na alma, a Santíssima dentro da alma dele, Pai, Filho e Espírito Santo, é muito mais do que ter o sol dentro da alma. Como é possível que muitos católicos não brilham para os outros, não irradiam para os outros? Porque eles não seguem a vocação deles, não sabem seguir aquilo que Deus chamou a eles para fazer. Quais são as condições? Está a liturgia de hoje. Samuel, ele diz: fala, Senhor, teu servo escuta. Primeira condição, está na ponta dos pés, querendo saber qual é a vontade de Deus para mim. Eu pergunto, quantos homens, quantas mulheres hoje querem saber qual é a vontade de Deus para mim? Quantos se consideram criaturas, feitos para fazer a vontade de Deus? E quantos se consideram a si mesmos esquecendo-se de Deus? Qual é o homem, qual é a mulher hoje em dia que, ao escolher o caminho que vai ter que seguir, pergunta: o que Deus quer de mim? Quantos perguntam: quanto dinheiro vou fazer nesta carreira? Quanto prazer vou ter? Qual é o homem, qual é a mulher, quando escolhe alguém para casa, com quem casar, casa por sentimentalismo, por romanticismo? Deus me livre e guarde, quantos se casam por impureza? E aí? Até quando se casa por sentimentalismo, eu lembro de um velho padre uma vez desabafando. Ele diz: quando vem os jovens querendo casar ele está encantado com a fisionomia dela, ou vice-versa. Dá vontade de dizer: meu filho, olha para a mãe dela, olha para a avó dela. Porque quando fica velho vai ficar assim. Escolhe o plano de Deus, não corre atrás de uma coisa na terra. Quantos pais, ao cuidar dos filhos, já querem que o filho seja o cavalo de corrida da família, que ele vai fazer tal coisa, vai ganhar tanto, vai não sei o quê. E depois mete o filho naquela via até ele se arrebentar, porque ele não foi feito para aquilo. Quantos pais perguntam qual é a vocação dele? É preciso estar atento. Senhor, que queres de mim? São Pedro, Santo André, São João: Senhor, onde moras? Estar atento, primeira condição. Segunda condição, é necessário aceitar a vontade de Deus. Deus sempre nos fala. Tal será que Ele cria-nos desde toda a eternidade para uma finalidade. Ele não vai me falar, Ele vai me falar. Onde que Ele está? Nosso Senhor Jesus Cristo está obviamente no céu, mas Ele está também fisicamente, corpo, alma, sangue e divindade no tabernáculo. Basta procurar a Ele, pedir a Ele, por intercessão de Nossa Senhora, Ele vai responder no fundo da alma. Porque todo mundo recebendo uma inspiração, às vezes é uma moção da graça, acompanhado com muita consolação. Às vezes é uma palavra de alguém, às vezes é um inocente que fala, mas Deus sempre fala, e é acompanhado como moção da graça interior. Tanto Pedro, São Pedro aqui, quanto São João, Santo André, Samuel, primeira leitura, todos sentem o toque da graça por dentro, dizendo: este é o caminho. Deus sempre fala. Eu tenho ouvidos para ouvir,
Esta é a pergunta. Onde está Jesus? Repito, no tabernáculo. Onde que Ele está? Também nos lábios dos inocentes. Nos lábios daqueles que vivem no estado de graça. Porque a Santa Igreja Católica Apostólica Romana é visível. Pode haver escândalos, pode, como no tempo de Samuel, Eli, os filhos de Eli, Hofni e Finés, eram uns monstros. Mas Deus vai falar. No tempo de nosso Jesus Cristo, o Sinédrio estava tomado por facínoras, bandidos. Mas estava lá São João Batista. Procura. Deus vai me indicar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a pessoa precisa querer saber, precisa querer ir atrás. E aí vem a dificuldade. Querer carregar a cruz. Porque a via de Deus vai ser tão bela que não vai ser fácil. A vida fácil, a vida mole, não é bela. Ninguém merece parabéns por comer sorvete. Ah, parabéns, você comeu um sorvete. Não. Parabéns, você escalou uma montanha. Então, fazer uma coisa bela para brilhar diante de Deus por toda a eternidade vai envolver sacrifício em qualquer uma das três vias: religioso, casado ou solteiro. E vai ser duríssimo. Aí está a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes as coisas mais inesperadas possíveis. E aí vem a história de Santa Ludwina de Schiedam. Santa de Holanda, 1380 ela nasceu, quando Holanda ainda era país católico, antes de apostatar. Ela, menina, uma família católica muito religiosa, ela boa menina, ela pediu para Deus a graça de nunca ofender a Ele. Com 15 anos, ela estava naquelas regiões gélidas, ela estava patinando sobre o gelo com umas amigas. E às tantas, uma das amigas dela ficou atrás e para estar mais junto das outras, veio com mais velocidade, perdeu o controle e veio com tudo em cima dela e bateu nela e ela caiu e fraturou a clavícula. Foi levado com todo cuidado para a família, os pais, boas pessoas, cuidaram dela com toda a suavidade, etc. Só que os meios científicos não tinham avançado na época ainda. A igreja tinha acabado de tirar aqueles povos do barbarismo, estava começando a civilizar a eles. Começou a infectar-se. Infectando-se, piorou. Eu vou encurtar muito a história, porque é lindíssima. Começou a ter febres, começou a sentir uma sede insaciável que nunca parava. Ela não conseguia dormir à noite, começou a ter umas dores e começou a piorar. No início, ela ficou aflita. Ela não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela teve momentos de desespero, desânimo. Até que um dia, um sacerdote, o pároco local, até está registrado o nome dele, Padre Pot, se não me engano. Ele passa junto a ela para dar uma bênção para ela e explica para ela que ela está chamada a unir-se a nosso Senhor Jesus Cristo na cruz para oferecer os sofrimentos dela pela conversão dos pecadores. A partir daquele momento, ela muda. Ela leva todos os sofrimentos dela com uma alegria. E os sofrimentos não param, pioram enormemente. Ela chega a um momento em que ela não consegue mover-se. Ela começa a ter tormentos, ela acha que ela é um peso para a família, que ela está dando trabalho para a família. Ela começa, todos os biógrafos dela, eu não vou nem contar o que eles contam, mas os biógrafos dizem que não dá para contar certas coisas que ela sofreu, de tanto horror que isso pode produzir. Eles dizem, ela começou a apodrecer como se fosse um cadáver vivo, de tanto sofrimento. Ela começou a ter outras complicações, começou a ficar inteiramente cega. Com 19 anos, toda a beleza da fisionomia dela desapareceu. Jovenzinha, ela era bela, tudo desapareceu. Entretanto, ela feliz, porque ela está cumprindo aquilo que Deus queria para ela. E ela levou aquilo, ela morreu, se não me engano, com 43 anos. Foram décadas. Ela levou aquilo com tanta alegria, que ela disse, se eu pudesse rezar uma Ave Maria para isto parar e eu ficar sarada, eu não rezaria aquela Ave Maria. Eu queria fazer a vontade de Deus até o fim. Eu queria glorificar a Jesus até o fim.
Sabe o que aconteceu com ela? No final da vida dela, ela teve uma quantidade de visões de anjos de Nossa Senhora. Ela começou a fazer milagres em vida. Do corpo apodrecendo dela começou a sair um perfume de um bálsamo. E outras coisas. Até o fim do mundo, a Santa Igreja vai proclamar: Santa Ludvina de Schiedam, rogai por nós. Por quê? Porque ela soube carregar a cruz da vocação que Deus queria dela. E aí estamos cada um de nós. Na família, quantas vezes a gente ouve ela dizendo: ai, eu acho que casei com um homem errado. Às vezes ele diz: ai, eu acho que eu casei com uma mulher errada. Às vezes tem um filho que tem um problema, às vezes tem uma doença, tem isto. Bem-aventurados, bem-aventurados. Deus me chamou, Ele pronuncia o meu nome, Ele me deu uma cruz. Agora levanta a cabeça e carregar aquela cruz, que Deus vai lhe dar um prêmio nesta terra já, uma felicidade sem nome e uma eternidade feliz. Esquece de tudo que aprendeu do mundo neopagão. Aceita a felicidade de Deus, é a única verdadeira. Forças eu não tenho. É o que a liturgia incentiva, pedir a graça de Deus. Junta uma mão à outra e dizer: salve Rainha, Mãe de Misericórdia. São Pedro não teve uma vida fácil. Ele terminou sendo crucificado de cabeça para baixo. São Samuel não teve uma vida fácil. Ninguém tem vida fácil. Mas se a pessoa sabe pedir a graça de Deus e carregar aquilo até o fim, vai ressoar o nome dele por toda a eternidade. Quem sabe o nome de alguém do século XIV, XV, de Holanda? Ninguém. Até o fim do mundo vai ressoar o nome Santa Ludvina de Schiedam. Pois o nome de cada um de nós, dentro da família, ou em qualquer outro canto, pode ressoar por toda a eternidade. Deus quer que seja assim. Depende de nós dizer um sim. Vamos pedir este sim com a graça de Deus na liturgia de hoje, quando o próprio Deus vai se fazer presente. A graça de carregar bem a nossa vocação e fazer a vontade de Deus. E o salmo que nós cantamos. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.